Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nesse domingo, para iniciarmos essa semana juntos e meditarmos e orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa te convidamos a meditar conosco com a leitura do profeta Ezequiel. Na semana passada nós lemos os capítulos 1 ao capítulo 7, que mostrou quando Ezequiel completou 30 anos. Ele era um judeu que estava entre os cativos na terra da Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor, e os céus se abriram, e no seu 30º ano, o ano em que um homem geralmente sacerdote como Ezequiel era, começava o seu ministério, mesmo estando distante do templo do Senhor, fora de Jerusalém. Ezequiel é chamado pelo Senhor para, além de ser um sacerdote, o que era algo natural da sua linhagem, da sua família, ele também foi chamado para ser um profeta. Ele teve visões da glória de Deus e recebeu mensagens do Senhor durante um período de 1 ano e 2 meses, que nós lemos de Ezequiel 1 até Ezequiel 7. Ezequiel anunciou ao povo de Deus mensagens que ele recebeu. Ele anunciou mensagens faladas e também anunciou mensagens encenadas, como se fossem teatros que Deus ordenou que ele fizesse. 1 ano e 2 meses depois, ele estava sentado em sua casa com líderes do povo de Judá e ele tem uma nova visão. Então, a partir de hoje, com a leitura de Ezequiel 8, nós abrimos uma nova sessão desse livro que nós queremos compartilhar com você. Como a Rafa disse, ao final de cada dia nós meditamos em um trecho das Escrituras e ao final dessa leitura nós também queremos orar pela sua família, por uma nova semana com a bênção do Senhor. Sim, então vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesse tempo que nós vamos ter aqui. É um tempo tão curto, mas que pode fazer tanta diferença na nossa vida, de concentrarmos, ouvirmos a voz de Deus e recebermos direcionamentos, recebermos talvez aquilo que nós estamos esperando, uma resposta de Deus. Então vamos orar e nos concentrar para lermos a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova semana. E nós sabemos, Pai, que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a viver esse dia, Pai, fazendo, realizando e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós recebemos nesse dia, Pai, e recebemos agora nesse tempo devocional tudo que o Senhor tem para nós. E tudo, Pai, que não vem de Ti, nós rejeitamos em nome de Jesus. E damos liberdade ao Teu Espírito, Pai, para falar conosco, falar aos nossos corações e nos dar direções. Em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 8, e eu te convido, à medida em que nós vamos ler esse texto, ele vai ter uma visão sobre o templo do Senhor em Jerusalém, onde ele vai ver coisas abomináveis aos olhos do Senhor e coisas ainda mais abomináveis. Eu te convido a refletir na nossa realidade de hoje, talvez dentro da sua casa, no templo que você frequenta, não tenha essas coisas abomináveis que Ezequiel vai relatar, mas eu te convido a refletir, existe algo, alguma prática, algum objeto, alguma cultura que talvez tenha desagradado o Senhor e que cabe a nós hoje, com a leitura das Escrituras, pedirmos a Deus perdão, nos arrependermos e buscarmos uma mudança de vida? Acompanhe conosco então à medida em que você reflete sobre a sua própria família, a igreja que você frequenta, o contexto seu próprio de vida. Essa não é uma palavra apenas para o povo de Israel, mas também para nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Eu chamaria esse texto de um flagrante, em que o próprio Senhor traz Ezequiel para ver coisas terríveis que estavam ocultas, e ele vai revelar ao profeta, por causa dessas coisas abomináveis, havia uma ira do Senhor vindo, e eles não se arrependeram, apesar da mensagem do profeta. Mas nós temos a chance de ler, nos arrependermos e pedir ao Senhor novidade de vida. Começa dizendo assim, Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Então, isso aqui é Ezequiel dizendo que ele estava na casa dele com essas autoridades quando... Sim. Em Atos capítulo 2, é interessante, quando nós lemos a história de Pentecostes, eles não estavam em uma grande conferência, eles não estavam em pé com instrumentos, eles também estavam em uma casa sentados. Veja quanta revelação, quanta glória de Deus pode acontecer, tanto lá no contexto do dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, quanto aqui em Ezequiel capítulo 8, quando ele estava em sua própria casa, sentado, como eu e a Rafa estamos aqui. Verso 2.
Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo, e ela era como fogo. E dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e me pegou-me pelo cabelo. O Espírito levou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então Deus estava revelando novamente a glória dele, uma visão da glória dele. Sim, e essa menção ao ciúme se deve ao fato de Deus ser um Deus pessoal, um Deus que deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. O apóstolo Tiago escreveu sobre isso no capítulo 4 da sua carta, que nós não devemos ignorar o fato de que as Escrituras nos ensinam que Deus, o Espírito que Ele deu para habitar em nós, é o Espírito Santo, tem fortes ciúmes. Por isso diz que aquele ídolo que havia sido colocado no templo do Senhor causava no Senhor fortes ciúmes. E ele trouxe em visão, com uma visão espiritual, o profeta Ezequiel, que estava lá na Babilônia, sentado na sua casa com os líderes de Judá. Esses líderes vieram consultar Ezequiel. Além de um sacerdote, ele também era reconhecido como um profeta do Senhor. E diante da responsabilidade de entregar àqueles líderes de Judá uma mensagem do Senhor, uma orientação divina, ele é transportado pelo Espírito a Jerusalém, onde ele vê nesse templo esse ídolo que causava ciúme ao Senhor. Então ele me disse, esse homem, certamente o próprio Jesus, se revelando a Ezequiel, ele dando uma mensagem: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, e lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Verso 12, ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas ou as ocultas? Cada uma no seu santuário, de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo, você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. E aqui nos mostra também que muitas vezes pessoas vivem como se Deus não visse o que está sendo feito às ocultas, mas Deus conhece todas as coisas e Ele vê todas as coisas. E aqui Ele está revelando também a Ezequiel, dando essa visão para Ezequiel ver aquilo que estava acontecendo no oculto, no secreto, nessa escuridão que diz aqui. E no verso 14 diz: Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Esse Tamuz era um dos falsos deuses, nós não temos mais detalhes sobre isso aqui, mas ele viu que além dos líderes praticarem idolatria de forma pública, eles também praticavam algum tipo de idolatria como uma sociedade secreta, onde certamente era considerado um status estar naquele lugar onde poucos apenas tinham acesso. E não apenas os homens, mas também as mulheres estavam corrompidas com a prática
da idolatria, o que estava causando ciúmes, entristecendo o Espírito de Deus. Verso 16: Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico, que é aquela área como uma varanda ao redor do templo, e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. E ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles e nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então, diante dessa consulta dos líderes de Judá, que vieram à casa de Ezequiel, lá na terra da Babilônia, para perguntarem a ele qual era uma mensagem que ele teria do Senhor, Ezequiel recebe essa visão. Ezequiel ouviu a voz de Deus, Ezequiel teve visões do Senhor, e ele anuncia aqui que o Espírito Santo estava com ciúmes por causa dessa idolatria praticada no Templo de Jerusalém, inclusive, especialmente pela liderança do povo. Então nós podemos refletir sobre a liderança política, sobre a liderança religiosa, mas especialmente sobre a nossa casa, onde nós somos responsáveis. Se o Espírito Santo vier fazer uma visita, como ele fez essa com o profeta Ezequiel, o que ele vai encontrar na nossa casa? O que ele vai encontrar à porta da nossa casa, dentro da nossa sala? Será que o Senhor vai se agradar do que ele vai ver? Isso é um motivo de oração para nós hoje, mas eu já quero te convidar a refletir que desde a época de Jesus, poucos séculos depois do ministério do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam as palavras de Jesus e riam dele, não se importavam com as palavras de Jesus, porque aqueles fariseus, além do valor que davam ao seu próprio status, também amavam o dinheiro, diz em Lucas capítulo 16. E nós podemos refletir hoje, será que uma mensagem, talvez dentro do templo que frequentamos, dentro da nossa casa, não haja imagens de escultura? Se há, o Senhor te orienta nas Escrituras a retirar essas imagens, porque isso é algo abominável aos olhos de Deus. Independente do que os seus pais ou a sua religião te ensinou, as Escrituras nós temos lido capítulo após capítulo e livro após livro, como Deus abomina a veneração e a prática de termos dentro de casa imagens de escultura. Mas outros ídolos que a Bíblia nos apontam são, por exemplo, Mamon, o Deus que se refere ao dinheiro. Quantas mensagens bíblicas ou mensagens de púlpitos têm sido anunciadas sem apontar para Jesus, sem mencionar versos bíblicos, mas falando tanto sobre dinheiro, tanto sobre riqueza e colocando o Mamon como um ídolo no lugar do Senhor. Jesus disse em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, porque ou vai servir e agradar um, ou vai desagradar o outro, ou vai fazer bem a um, ou vai fazer bem a outro. E Jesus continua dizendo, não se preocupem em relação à sua vida, o carro que você vai dirigir, a roupa que você vai vestir, a comida que você vai ter como alimento, tudo isso são coisas pequenas, Deus pode nos dar, não é a vida muito mais importante do que essas coisas? E o convite dessa meditação de hoje é para nós voltarmos nosso coração completamente para o Senhor, com fé em Deus, não em Mamon, não nas riquezas, não nos ídolos dos nossos antepassados, mas um coração inteiramente arrependido e voltado para o Senhor, porque Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós e Ele nos ama. Deus que ama você, está com você, Ele tem cuidado da sua família. E se nós voltarmos com o nosso coração, com inteireza, sinceridade diante dEle, Ele é aquele que tem planos de paz, de verdadeira prosperidade, de abençoar a nossa família como nós nunca imaginamos antes ser possível. Sim, então vamos orar então colocando assim como o Tiago disse, perguntando ao Espírito Santo, perguntando a Deus, será que tem algo na minha casa, alguma prática que eu preciso deixar, que essa prática é uma prática que desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo, traz esse ciúme? Será que eu tenho trocado a presença de Deus, trocado a confiança em Deus, colocando a minha confiança, seja no homem, seja no meu trabalho, seja em objetos, seja em o que for, que hoje nós possamos voltar, porque Deus, Ele ama um coração arrependido. Na palavra diz que um coração arrependido e quebrantado, Deus jamais rejeitará ou desprezará.
Então, que nós possamos colocar o nosso coração hoje diante de Deus e perguntar ao Senhor, mostra-me. Muitas vezes eu, Thiago, nós oramos, Senhor, mostra se há algo na nossa casa, mostra se há algo na nossa vida, mostra-se algo nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, o que nós temos feito que talvez não tenha te agradado, que parece ser, aqui mesmo até na Bíblia, no texto de hoje falou coisas corriqueiras, que parecem coisas simples. Será que tem algo corriqueiro que se repete na sua vida e isso não é uma boa prática? É algo que você pode mudar, é algo que o Senhor pode te ajudar a fazer melhor? Então, que nós possamos orar e pedir essa clareza, esse discernimento, esse entendimento ao Senhor. Vamos orar juntos então. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, Senhor, por esse amor que é revelado nas Escrituras Amém. do Senhor, que é um Deus que tem ciúmes de nós, que deseja um relacionamento pessoal, um relacionamento que resulte em bênção, em verdadeira prosperidade, em saúde, para nós como indivíduos, para as nossas famílias e para a nossa sociedade. Sim, meu Pai. Nós recebemos a Tua palavra de bom grado e pedimos que o Teu Espírito Santo a aplique em nossas mentes, em nossos corações, gerando arrependimento genuíno e transformação de vida para a honra e glória do Senhor. Nós clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, pedindo-Te perdão pelas práticas da nossa família, dos nossos antepassados, até Sim, mesmo Pai. talvez da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso povo, de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós e perdoa-nos e ajuda-nos pelo Teu Espírito a vivermos pela fé no Senhor uma Amém, vida que Te Senhor, em agrada, nome de uma Jesus. vida que glorifique o Senhor. Sim, Eu meu e a Rafa Pai. colocamos diante do Senhor a nossa família e cada família que Sim, agora Senhor, conosco em nome de apresenta ao Jesus. Senhor os seus corações, seus motivos de Sim, meu oração Pai. e suas necessidades. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro a cada lar, de acordo com a necessidade de cada um, respondendo os motivos de oração, trazendo, Pai, provisões necessárias, Amém, abrindo as Senhor. portas que cada um aguarda do Senhor, Sim, trazendo Senhor. sabedoria para decisões que vamos tomar nessa semana e ajustando, Pai, a nossa conduta, a nossa mentalidade, de forma que a nossa família possa desfrutar da Tua paz e da bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Livra o Pai. nosso coração de qualquer ídolo, de qualquer amor ao dinheiro, que a Tua palavra Sim, nos ensina Senhor. que é a raiz de todos os males, e nos ajude, Pai, a voltarmos para o Senhor com interesse de coração, para buscarmos o Senhor, conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Sim, meu Pai. Confiamos no Senhor, a nossa família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora Recebe, conosco, Pai, seu cada casamento, pessoa, em seus nome de filhos, Jesus. seus netos. Sim, Declaramos meu Pai. cobertos debaixo do precioso sangue Amém, de Jesus Senhor, em nome e da de unção do Jesus. Espírito Santo. Abençoamos a sua casa com paz Sim, e meu verdadeira prosperidade. E oramos, Pai, ao Senhor com fé e ações de graças, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito a sua família, essa nova semana que iniciamos. Sim, tem um domingo muito abençoado, uma semana seja. muito abençoada. Um abraço aí para a irmã Lucy, que está com a gente. Sim. Que Deus abençoe cada um. Você que está agora ao vivo conosco, estará ao longo desse dia. Que todos nós possamos desfrutar da bênção e da paz do Senhor, em Assim nome de seja. Jesus. Muito obrigado por participar conosco e também por compartilhar essa mensagem com alguém de quem você se lembra agora, que pode também meditar conosco nas Escrituras, orar por essa nova semana que estamos iniciando. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês.